Vamos descomplicar? Oi meninas, muitos médicos passam informações de que os hormônios bioidênticos são apenas aqueles manipulados e com isso causam grande confusão. Assim, muitas mulheres acham que os hormônios vendidos em farmácias não são bioidênticos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Maria Cardoso e você está no canal Menopausa Descomplicada. E antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu quero agradecer a todas vocês. Nós já somos mais de 5K. Isso mesmo, o canal já está com mais de 5.000 inscritas. Isso me deixa muito feliz, é muito gratificante. Com isso, eu me inspiro muito mais em fazer pesquisas e trazer minhas experiências para compartilhar aqui com vocês. Muito obrigada às inscritas e você que está chegando agora, se inscreve também, faz parte desse time aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com as suas amigas e claro, não deixa de deixar um like aqui, tá bem? Meninas, e vamos desmistificar hormônio natural bioidêntico de hormônio vegetal, tá? Isso também causa muita confusão. Bem, os hormônios bioidênticos que nós fazemos a reposição hormonal, o nome já diz, eles são idênticos aos hormônios que a gente fabricava antes, né? Da nossa menopausa. Assim que o nosso ovário deixa de fabricar esses hormônios, a gente tem a necessidade de repor. Então, nós repomos com os hormônios bioidênticos, o nosso corpo nem percebe que a gente está colocando hormônio de fora, porque eles se encaixam perfeitamente e nós colhemos os benefícios, né, do equilíbrio que nos devolve através dessa reposição. Já os hormônios vegetais, que é muito confundido como hormônio natural, são os fitoterápicos, né, fitoestrogênicos, que são extraídos da soja, que são a isoflavona. Mas esse tipo de tratamento, ele trata somente sintomas da menopausa. Os mais famosos como os terríveis fogachos, tá? Eles não são reposição hormonal. Tanto que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando algumas opções, nesse caso, para mulheres que não podem, de forma alguma, fazerem reposição hormonal, tá? Então, nós temos os fitoterápicos que tratam apenas sintomas, tem vários no mercado que são bem famosos, como o Aplauso, o Buona, mas que também precisam de receita médica, tá? E nós temos os hormônios naturais, os bioidênticos, que são aqueles que a gente repõe na reposição hormonal, tá certo? Bem, meninas, e o que causa também muita confusão da gente pensar que os hormônios de farmácia não são hormônios bioidênticos é aquele exame que foi feito lá atrás, nos anos 2000, que é esse que está aparecendo para vocês aqui, que eles utilizavam no tratamento de menopausa hormônios sintéticos que eram extraídos da urina de éguas prem. Isso trouxe muitos malefícios às mulheres daquela época e muitos médicos ficaram presos a esses estudos. Mas hoje em dia, os hormônios que nós compramos na farmácia, que são muito populares, como o estrogel, o otrogestan, também o androgel, que é a testosterona, né, mais direcionada aos homens, mas também é a testosterona que nós podemos usar, só que essa que é vendida, ela é em alta quantidade, então a gente precisa usar só uma quantidade pequena, porque nós mulheres também fabricamos, né, e deixamos de fabricar testosterona, mas não precisamos de doses muito elevadas, assim como os homens, né? Então, todos esses hormônios que eu citei para vocês aqui, eles são sim hormônios bioidênticos. Como o estradiol, nós temos na versão gel, que é o estrogel, nós temos na versão spray, que é o lenzeto, tem também na versão de adesivo, tem na versão de sachêzinho de gel. Então, todos esses que está escrito lá, estradiol, eles são sim hormônios naturais que nós podemos usar na nossa reposição hormonal. Eu mesmo já usei por algum tempo, gostei muito, tá? Eles são hormônios totalmente seguros, tá?
Eu no começo, gente, também tinha muita dificuldade a respeito disso. Então vocês imaginam, no começo de uma reposição hormonal que você tá descobrindo as coisas, né? Eu fazia muita pesquisa e eu via que alguns médicos falavam uma coisa e outros não admitiam, mas também não falavam, né? Então você pensava assim, poxa vida, é bioidêntico ou não é bioidêntico? Então na época eu fiz uma aula paga, né, com a doutora Sônia Umberlini, e lá, através de slides, ela mostrou, né, que em farmácia sim nós temos acesso a hormônios bioidênticos, que é o Trogestan, que é o estrogel, o androgel e também o creme vaginal, né, que tem o nome de Estelle, mas o genérico é o estriol, que é muito famoso, tem vídeo aqui no canal que vocês gostam bastante, né? É um creme que ajuda muito a mulheres que estão ali com sintomas, né, na região íntima, como ressecamento, como fissuras. Então é um creme que ajuda muito. Eu quero deixar um aberto aqui para vocês, que tem muitas inscritas falando para mim aqui que fazem tratamentos pelo SUS e conseguem pegar esse medicamento, né, na farmácia, no postinho, né, do SUS, sem precisar pagar, né? Sem custo, né? No caso. Então, você que faz tratamento pelo SUS, peça para sua médica, tá? Já vai ser um custo a menos ali na sua reposição hormonal, tá bem? Então, meninas, por que eu resolvi fazer esse vídeo para vocês? Porque eu fiz confusão também através dessas desinformações e eu cheguei a jogar fora um estrogel que eu tinha usado só uma semana, gente. Sim, na época eu fazia reposição hormonal com acompanhamento, né? Tava bem recente e eu achava que o gelzinho manipulado lá não tava fazendo o efeito que eu precisava, mas é porque eu estava muito apressadinha, né? Hoje em dia eu sei que quando a gente começa uma reposição hormonal e tá muito tempo sem hormônio, então leva um tempo para o corpo ir se acostumando e para você ter um equilíbrio ali, para você sentir uma melhora, né? Mas eu não sabia disso antes. E aí eu cheguei a comprar o Trogestan, o estrogel, né? O Trogestan é a progesterona, o estrogel, e cheguei a utilizar uma semana, isso um pouquinho antes da consulta que eu tinha retorno com a médica. Aí quando eu cheguei na médica, eu levei para ela ver, porque eu já tinha visto vídeos da doutora Sônia Umberlini, fiz aquela aula que eu falei para você, né? Mas olha como causa confusão na nossa cabeça, mesmo com tudo isso. Eu chegando lá na consulta, ela falou assim para mim, não, esse não é bioidêntico. Aí eu falei assim, não, doutora, mas... Ela falou, não, esse não é, esse eu não uso. Aí eu falei assim, mas o que eu faço? Então eu jogo fora? Lá, você pode jogar fora. Gente, eu joguei fora. Olha que absurdo, né? Então, com o tempo, eu fui vendo que mais médicos, né? Fui tendo mais segurança e fui entendendo que sim, os hormônios vendidos em farmácias, que eu já tenho vídeo aqui no canal que eu já mostrei para vocês, que eu já utilizei por algum tempo, eles são sim seguros, são considerados, né? A gente usa ou bioidêntico ou natural, né? Como eu falei para vocês, eles são sim hormônios naturais que se ligam aos nossos receptores de forma natural, que o nosso corpo nem percebe. Então, assim, vocês podem comprar com segurança, tá? Infelizmente, né, essas coisas acontecem, principalmente quando a gente tá ali começando uma reposição hormonal, a gente fica muito insegura, né? Então eu espero assim que eu tenha esclarecido as dúvidas. Se ficou alguma coisa, vocês deixem nos comentários aqui que eu vou responder para vocês, tá? Bem, eu quero aproveitar também e responder uma pergunta de uma inscrita, né? Ela estava com dúvidas, ela passou na médica, ela tá ali na idade para fazer uma reposição hormonal, ela tá sentindo a necessidade, mas a médica dela a princípio barrou porque ela fez um exame de ultrassom e deu varizes internas. Aí eu levei essa pergunta, né, esse questionamento, essa dúvida para a doutora
Andréia Nakano, que é a doutora que está cuidando de mim atualmente, né? E a doutora respondeu para mim que isso não é protocolo para não iniciar uma reposição hormonal, ou seja, não é um empecilho para não se fazer uma reposição hormonal, porque ela falou que nós temos varizes internas por todo o corpo, né? Então, isso não serve como um diagnóstico negativo para não se iniciar uma reposição hormonal. Então, você que fez essa pergunta, tá? Eu tô respondendo aqui. Conversa melhor com a sua médica e para você poder fazer a sua reposição hormonal, né? Te trazer equilíbrio e tudo que você tá precisando nesse momento, tá bem? Meninas, e isso da gente ter esse benefício, né? Eu chamo de benefício de ter hormônios disponíveis na farmácia, que a gente não precisa de receita, mas lembrando que toda reposição hormonal, né, todo início de reposição hormonal, a gente tem que estar ciente de que pode fazer essa reposição. Então, antes a gente tem que fazer os exames necessários, tá? Ter tido uma avaliação médica lá para poder fazer. Eu falo dessa facilidade porque eu já precisei continuar minha reposição hormonal. Na época eu estava sem médica, então sem médica, sem receita, né? Então, assim, isso é muito bacana, porque você consegue repor a progesterona, consegue repor o estradiol e simplesmente você pede na farmácia. Eu me lembro que quando eu fui comprar a primeira vez, eu fui até, sabe assim, quando você vai meio tímida, eu quero um Ultrogestan. Aí a moça, tá bom, de 100 ou de 200? Então, assim, para você ver como é muito natural. E depois eu fiquei pensando que a gente já tem esses hormônios disponíveis há muito tempo. E por que os médicos não acompanharam essa evolução? Porque o que ficou lá atrás nos anos 2000 caiu por terra, né? Aqueles hormônios, eles não são mais fabricados. Tanto que eu fiz um vídeo para vocês aqui da tibolona e eu fiz várias pesquisas, né, entre médicos, e eu vi que mesmo sendo um hormônio sintético, ele é seguro hoje em dia. Ele não é comparado com aqueles hormônios que usavam lá atrás, que eu comentei com vocês aqui. Então, assim, dependendo da queixa da paciente, o médico ali junto com ela vão decidir qual que é a melhor forma de tratamento, se vai usar uma tibolona, que é um hormônio sintético mais seguro, ou se vai fazer uma reposição hormonal natural com os hormônios bioidênticos, né? E aí nós temos os hormônios separados. No caso, se o médico mandar manipular, geralmente ele já manda manipular, então já vem tudo junto no potinho lá, separado só a progesterona, né? Então, gente, é isso. Eu fico pensando, poxa vida, a gente tem isso na farmácia, as grandes indústrias já fabricam hormônios naturais, e por que a gente tem ainda essa dificuldade de médicos, né, se especializarem para estar cuidando da saúde das mulheres? Porque são muitas mulheres. Eu leio aqui o que vocês deixam de relatos. Muitas de vocês não têm acompanhamento médico, ou se tem, o médico fala, não vai usar porque faz mal, porque dá câncer, não porque você não precisa, não porque isso vai passar. Então, gente, sabe, eu fico pensando, poxa vida, tá muito atrasado, né? E isso traz muitos malefícios. Eu mesma, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores aqui, se eu tivesse tido um acompanhamento, uma instrução, assim, porque eu sempre passei em ginecologista. Todas as mulheres sempre fazem acompanhamento, né? Acho que a vida toda, né? Praticamente com ginecologista. A gente começa a menstruar, a gente já começa no ginecologista, não é verdade? E assim, quando eu fui levar minhas queixas, eles trataram como queixas normais. Você imagina, eu com insônia. Depois eu comecei com dores musculares, dores no corpo. Ah, não, tudo isso é normal. Ih, vai passar. É coisa da idade, você tá envelhecendo. Então vocês imaginam, é querer viver na idade da pedra, não é verdade? E a gente sofrendo com tudo isso. Então, esse vídeo aqui eu achei muito bacana.
Porque se você não está tendo acompanhamento médico, mas está apta para fazer uma reposição hormonal, saiba que tem sim os hormônios bioidênticos na farmácia. Eu já fiz uso, são totalmente seguros. Um que eu gostei muito foi o Lenzeto, porque é muito prático, você dá os sprays lá, pode ser ou no braço ou na parte interna das coxas, né? Já com 2 doses. No meu caso eu usava 2 sprays, né? Mas um spray só já vem 1,53 mg de estradiol, que é o nosso hormônio que nos traz tanto equilíbrio, né? Proteção para o nosso sistema cardiovascular, para o cérebro, enfim, é um hormônio muito necessário para a nossa saúde. Meninas, com isso eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui. Será que é falta de empatia com nós mulheres, né? Porque assim, se a gente tem um mercado, a gente já tem uma indústria que fabrica hormônios bioidênticos que estão na farmácia disponíveis, por que os médicos não se especializam? Por que eles não se especializam para cuidar dos nossos sintomas, para nos dar a assistência que nós precisamos? Por quê? Então é isso, meninas. Mais uma vez eu quero agradecer o crescimento do canal aqui, pedir para que vocês se inscrevam, continuem deixando aqui seus comentários, que isso é muito importante. Eu tô sempre lendo, respondendo para vocês, tá? E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem.